Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou responder uma pergunta que me foi enviada por uma jovem de nome Joana. A Joana pergunta: e quando o homem registra a criança e depois descobre que a mesma não pode ser filho dele, e a mãe não quer fazer exame de DNA, o que fazer? Ótima pergunta, Joana. Antes de eu dar aqui a minha opinião, quero convidar a todos que estão assistindo esse vídeo a deixar também aqui a sua opinião. O que vocês acham que o homem pode fazer? Que conselho vocês dariam para esse homem? Tá bom? Deixa aqui no comentários a sua opinião e a sua experiência. Bem, veja, Joana, primeiro eu tenho que dizer uma coisa que eu sei que vai desagradar muito as minhas seguidoras, ou pelo menos uma parte delas. Nenhum homem, nunca, nenhum homem, viu, Joana? Nunca, nunca, nenhum homem deve registrar uma criança fora do casamento, né? Fora do casamento, sem antes fazer exame de DNA. Nunca, nunca registre, viu, homens? Nunca registrem uma criança fora do casamento sem antes fazer exame de DNA. Por uma série de circunstâncias. Eu poderia enumerar, né, uma série de razões. Primeiro, a liberdade sexual hoje. A liberdade, todo mundo transa com todo mundo, gente. Eu tô bobo, eu sou de uma outra geração, mas o mundo de hoje em dia, sinceramente, na minha época, o auge da paquera era você dar um beijo na garota. Isso às vezes demorava um tempão. Hoje em dia, no primeiro encontro, no segundo encontro, o pessoal já está transando, aí transa com um, transa com outro, tudo bem, eu não estou aqui julgando, tá? São novos tempos, não me cabe aqui a mim julgar. Não é porque não estou dizendo que o meu tempo era melhor, cada um é que sabe da sua vida, mas há uma liberdade sexual. Então, às vezes, a mulher até acha que o cara é o filho, que o filho é de um homem, mas ela não tem certeza. Ah, eu fiquei menstruada. Ela, no fundo, ela não sabe. Então há muita liberdade sexual. Então é muito arriscado. Você saiu com uma mulher, você tem uma namorada, mesmo que seja uma namorada firme. Então hoje em dia é muito comum. A mulher hoje está como homem. Ela não pensa duas vezes antes de transar com um cara interessante, com um cara legal, com um cara bonito. Então ninguém sabe de quem são os filhos. Então, a não ser até no casamento, mas no casamento há uma presunção legal. A lei diz que os filhos da mulher casada são do marido. Então, não há muita escolha. Mas fora do casamento, não se pode registrar uma criança. Então, quem faz isso? Você está falando aí de um homem, né, Joana? Você é mulher, talvez seja atual namorado. Então, assim, você está falando da mulher e você é mulher. Então, assim, não se pode, assim, nenhum homem deve fazer isso. E eu estava falando, perdão, me perdi aqui um pouco, eu estava falando das razões. Uma é por causa dessa liberdade, o outra é por causa desse tipo de coisa, né? A Joana, por exemplo, ela deve ser, assim, atual namorada ou esposa. E ela tá ali preocupada, ela que tá vindo aqui no meu canal fazer pergunta. Então, assim, sempre vai ter essa história, viu, homem? Sempre a próxima namorada, a esposa, sempre vai ter alguém que vai ficar nos cobrando. Mas você tem certeza? Tem certeza que o filho é seu? Você fez exame de DNA? E não é só a namorada. A mãe vai perguntar, viu, mulheres? A mãe, o pai, a tia, o tio, a prima, o primo, todo mundo sempre. Mas você tem certeza que é seu? Porque todo mundo sabe dessa questão da liberdade sexual. Então o homem, ele tem que saber, ele tem que tomar esses cuidados, né? Ele sabe que ele vai ser cobrado. Então, assim, eu tenho vários casos aqui no meu canal que, às vezes, 10 anos depois, muito tempo depois, o homem ainda está com essa ideia na cabeça. Aí, toda vez que ele troca de namorada, de esposa, vem sempre a mesma coisa. Então, faz o exame de DNA, porque daí acabou. Você está tranquilo, sossegado. Ó, é meu filho, é minha filha. Pronto, acabou a história. Então, daí para frente, ninguém mais vai te perturbar por causa dessa história. Não por causa disso. Aí você diz assim, e agora o que fazer, né? Ele registrou, errou, fez bobagem. Agora que ele vai ter dúvida, né, ô Joana? Agora que o cara vai ter dúvida. Por que ele não teve dúvida na hora de registrar? Ah, a mulher me enganou, mas não interessa.
A dúvida tem que estar na cabeça de todo homem. Hoje em dia, a dúvida tem que estar na cabeça de todo homem. Mas o cara foi mané, vai. Registrou a criança sem fazer o exame de DNA. E agora? Agora depende. Depende. Se já se formou um vínculo de afetividade entre esse homem e a criança, a justiça diz que nada mais pode ser feito, tá, ô Joana? Então, por exemplo, se essa criança já identifica esse homem, nada mais pode ser feito. Acabou. Ele vai ser pai dessa criança para sempre. Ele pode tentar obrigar a mulher não vai, aqui no Brasil, né, ninguém pode ser fisicamente obrigado a participar do exame, então ele pode tentar isso, ele pode, enfim, procurar outros caminhos para tentar resolver essa questão, processar por danos morais a mulher, mas a paternidade dele em relação àquela criança é para sempre, se já tiver formado o vínculo de afetividade. Ou seja, se aquela criança já identifica aquele homem como seu pai, ele vai ser o pai dela para o resto da vida e nada mais pode ser feito. A justiça exige que não haja esse vínculo para poder aí tirar o nome desse pai. O caminho para o homem é entrar com ação negatória de paternidade. Esse é o caminho, entrar com uma ação negatória, onde ele vai se declarar que não é o pai, declarar que foi enganado pela mulher. E também vai ter que declarar que não existe vínculo de afetividade. Se não existir vínculo de afetividade, o caminho é esse, entrar com a negatória de paternidade. E nesse caso, viu, Joana, se a mulher se recusa a participar do exame de DNA, vai ser como se o exame de DNA tivesse confirmado as palavras dele. Então passa, no caso da ação negatória de paternidade, viu, mulheres e homens, a recusa passa a ser ruim para a mulher, porque é como se tivesse confirmado que aquele homem não é o pai. Então, se um homem entra com uma ação negatória de paternidade, a mulher se recusa a participar do exame de DNA, é como se o exame tivesse dado negativo. Neste caso, o juiz vai o quê? Julgar procedente o pedido de negação de paternidade e vai tirar o nome daquele homem da certidão de nascimento da criança. Tá bom? Mas, como eu disse, desde que não haja vínculo de afetividade entre a criança e o pai. Eu tenho muitos, mas muitos mesmos vídeos sobre esse tema de DNA, paternidade. Dê uma conferida, veja os vídeos, aprenda, né? Quem sabe os seus direitos, quem conhece os seus direitos não é enganado. Não faz a besteira de registrar uma criança sem fazer antes o exame de DNA. Então confira os vídeos, aprenda e se ficar alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu oportunamente vou responder. Quero aproveitar a oportunidade para pedir a Joana e a todos que estão me assistindo, para pedir o seu apoio, né, Joana, e de todos que estão me assistindo ao meu canal. Faça isso se inscrevendo aqui no canal, deixando o